perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Vamos para uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 9. Verso de número 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-no sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram os dias de Noé 950 anos, e morreu. Amém? Poder sentar com a Bíblia aberta, por favor. Repitam por gentileza: minha casa, um lugar de excelência. Quando se fala de família, na tipologia bíblica, a melhor referência é exatamente Noé, o homem que salvou a sua família. É a melhor referência na tipologia bíblica sobre família. O homem que pregou para a sua família. Esse é o lado bonito desta família. Mas tem um lado depois do dilúvio. E aí que ficou feia a coisa. Quando passou o dilúvio, que a família sai da arca, a Bíblia diz que Noé começou a ser lavrador. E exatamente plantou uma plantação de vinha, de uva. Ok. E foi mexendo com a uva, foi mexendo com a vinha, até que um dia ele tomou todas. Mas não foi a uva, foi o vinho. Não mexa com aquilo na qual você não consegue vencer. Quem está entendendo? Não mexa com aquilo na qual você não consegue vencer. É muito perigoso. Provando o vinho daqui, provando ali, um dia ele provou demais, caiu bêbado, tombou. Nisso ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Jafé entra na tenda e está escrito aí que Noé estava sem roupa. Eu não vou entrar no detalhe
do questionamento nem da confusão. Eu vou passar por cima e aí cada um faz a sua interpretação. Quando o cão entra na tenda, vê o pai caído e sem roupa, alguma coisa aconteceu dentro daquela tenda que só podemos descrever, segundo Levítico 18, pelos fatos, o que aconteceu ali. Cão então sai da tenda e chega para os seus dois irmãos, Sem e Jafé, e diz o seguinte: o pai está caído, embriagado lá dentro da tenda. Os irmãos ficaram assustados com aquela situação, porque até então nunca tinha presenciado uma cena dessa. Então os irmãos pegaram Sem e Jafé um lençol, um tecido grande. Imagine que aqui é a porta, a entrada para a tenda. Noé está lá dentro caído, embriagado. Sem e Jafé ficaram de costas para a tenda e pegaram um lençol. Um pegou numa ponta, outro pegou na outra e colocaram no seu ombro, nos seus ombros, e foram entrando de costas para a tenda. Entraram, passaram o pé, viram que era o pai que estava deitado aqui, caído. Abaixaram, com certeza levantaram a cabeça, abaixaram o lençol, cobriram o pai e saíram. Ficaram aguardando o pai despertar do vinho. Noé então desperta do vinho, e quando passa a embriaguez, ele vê que ele está despido e coberto com lençol. E pergunta: o que houve? O que aconteceu? Narraram a história para ele. Mas alguma coisa mais do que isso aconteceu. Quando relataram o fato para ele, os filhos relataram, Sem e Jafé, ele ficou com uma raiva tão grande, mas tão grande de cão, do que cão fez ali, que ele soltou uma palavra e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Ele não falou nem com cão, ele soltou uma palavra de maldição para o seu neto, Canaã, filho de cão. Muito cuidado com as suas palavras. A palavra de um bêbado não vale nada, mas a palavra de uma pessoa sadia pesa muito. As nossas palavras são cédulas no mundo espiritual. Tudo aquilo que você fala, se for bênção, acontecerá coisas gloriosas. Se for palavra de maldição, acontecerá tragédias. Isso é fato verídico. Tem relatos de mulheres, por exemplo, que disse: se eu souber que o meu marido tem um amante, eu prefiro morrer. Quando ela descobriu que o marido tinha um amante, ela infartou. Cuidado com o que você fala. Há poder na sua palavra. A Bíblia diz que um dia um profeta chegou na casa da viúva. O que ela disse? Nós temos aqui um pouco de comida para que eu e meu filho venhamos a comer e morrer. O que o profeta disse? A farinha não vai faltar, a comida não vai faltar. Mas ele não mexeu na área da vida do menino. Sabe por quê? Porque o menino tinha que morrer, porque ela estava esperando a morte, embora ressuscitou. Cuidado com o que você fala. Há poder nas suas palavras. Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Aí, se voltando ele para Sem, disse: bendito, abençoado seja Sem, o Senhor Deus, e Canaã seja seu servo. Se dirigindo ao terceiro filho, disse: alargue Deus a Jafé, e habite Canaã nas suas tendas.
Ok. Por que Cão aprontou e por que o pai soltou essa palavra para o neto e pegou? Eu sou pai. Noé tinha 3 filhos, 2 bonzinhos e um problemático. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 24 anos, que vai noivar agora em junho. Ela acha que vai e o noivo acha que vai. Ainda tenho mais umas 5 ameaças de morte para ele, para ver se ele ainda acredita nisso. Eu tenho um filho de 21 anos, moreno, bonito, sarado, namora com a negona bonita. Pense num caba bom. E eu tenho o meu caçula de 11 anos, o João Wesley, um gênio. Então eu tenho 3 filhos. Deixa eu me fazer uma pergunta. Quem aqui tem mais de um filho? Levante a mão. Meu Deus, muita gente. Bom, é crente, né? Muito filho. Pode observar, você que tem mais de um filho, sempre tem um que é um objeto desconhecido. Pode observar. Você sabe disso. Tem um que você fica, meu Deus, isso é meu mesmo. Não é porque ele é mais bonito ou mais feio, mais inteligente ou menos, é um objeto desconhecido. É aquele que te enfrenta, é aquela ou aquela que não tem medo de você, é o que mais arranca dinheiro de você e mais dá trabalho. É aquele que você tem vontade de sentar a mão na orelha, mas você fala, como é que eu vou bater em mim mesmo, que eu estou me vendo eu lá atrás. É sério. O meu caçula pegou a doença do irmão. O Jonas, desde criança, Jonas, você gritava, ele falava assim, depois de 3 horas, estou indo, nunca chegava. Jonas, estou indo, nunca chegava. Levantava da cama, e em vez de tomar banho, escovar os dentes, saía do quarto dele, ia para a nossa cama dormir com a mãe. Aí dali ele fazia um outro translado para o sofá da sala. Até ele ficar em pé mesmo, era lá para umas 2 da tarde. Até ficar em pé mesmo, umas 2 horas da tarde. Então, você, toda pessoa, sempre tem um filho. Por exemplo, principalmente quem tem 2 mulheres, 2 filhas. Pense num trem doido. Pense. Quem mandou você pegar o meu sapato? De vez em quando, quem tem 2 filhas e as 2, se tiver a mesma idade, na mesma geração, irmão, pense numa tragédia. Quando uma vê a outra com a roupa ou o sapato dela sem ordem, quem mandou? Tira agora. Gente, misericórdia, você tem que chegar meio... Calma, o que está acontecendo? Você pensa que tem alguém de fora dentro do quarto. Não, é as 2 irmãs lá. Uma com medo e a outra apontando para pegar ela. A verdade é, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para quando ele crescer, não se desvie. Ali não está falando de ensinar religião. Ali está falando de ensinar princípios. Está comprovado que se descobre a vocação de uma criança pela habilidade que essa criança tem de mexer com as coisas. Ali não está falando de religião, está falando de habilidades. Então, da mesma forma, todo pai tem que estar sempre observando o crescimento dos seus filhos. É um absurdo, tem criança que bate na cara da mãe, e ela acha engraçada a mãe. A minha filha mesmo, a Isabela, muito mimada, quando nasceu, e aí um dia a gente estava, eu, a Isabel e ela no metrô, e qualquer coisa ela já gritava, e gritava um dia. Tem um remédio muito bom, irmãos, que não vende em farmácia,
olha, nem em supermercado, mas a minha esposa descobriu um remédio, pensa num santo remédio. Isabela, para. Aí fazia aquela cara, não, no colo não. Existe no corpo do ser humano uma parte chamada região lombar. Aqui. Existe uma técnica de artes marciais nordestina chamada beliscão. Aqui. Aqui. Irmão do céu, pensa num trem que curou. Deu aquela abraçadinha, pastor. Cala sua boca. Se gritar, ameaçou, se gritar, piora, foi entortando. Irmão, pensa num remédio barato e cura. Curou. Baratinho, irmãos, e curou. Lamentavelmente, muitos pais não estão acompanhando o crescimento dos filhos. A menina vai crescendo, já põe a calça lá embaixo, adolescente. E aí o quê? Fala fino. Quem está entendendo? É sério. O menino vai crescendo. Oi, tia. Que tia? Ô, tia! Irmãos, o culpado dessa geração, às vezes perdida, não são os jovens. Muitos dos culpados são os pais, que não acompanharam, não domesticaram o crescimento dos seus filhos. Noé não atentou que ele tinha um filho que era diferente, que ao crescer e já era pai, ainda estava dando trabalho para ele. Esteja sempre atento aos trejeitos, ao crescimento, às relações e os envolvimentos do seu filho. Fica muito mais fácil, porque se você não resolver, alguém vai resolver. Agora como? Não se sabe. Esteja sempre atento a isso. 3 filhos, um problemático. Não quero entrar no detalhe no que aconteceu. A verdade é que Noé disse: maldito seja Canaã. Por que Cão amaldiçoou, Noé amaldiçoou o neto e não o filho? O diabo é tão astuto que ele trabalha na próxima geração. A Bíblia diz em Provérbio 13, 22, um homem de bem deixa uma herança para os filhos dos filhos. A promessa de Deus qual é? Um homem de bem deixar uma herança para o seu neto. O diabo, sabendo disso, fez o quê? Eu quero é destruir a próxima geração já. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é vô e vó? Levante a mão. Vô e vó. Levanta a mão, levanta. Agora abaixa. Você já viu como é criança na casa de vô e de vó? Pense numa tragédia. O menino vira Homem-Aranha, a menina vira Mulher Maravilha, e ai de você que é mãe reclamar. O velho fala, o vô, cala a sua boca. Você é mãe dela uma vez, eu sou duas vezes, que eu sou sua dela, cala a sua boca. Já viu o neto na casa de vô como que é, irmão, e bagunça, e quebra tudo, e vai para lá. Irmão, eu não entendo, chega na casa do vô e fica, irmão, como é que pode um velho, fica assim o dia todo, irmão, às vezes nós não temos paciência como pai, de ficar 20 minutos com os filhos. Principalmente criança e adolescente. Mas quando chega na casa dos avós, já viu como fica a verada? É neném vovô, neném vovó, neném vovó. Irmão, o dia inteirinho essa comédia. De vovó, vovó.
trem esquisito. E vai para lá e pula com o menino para cá, pula com a menina para cá, e ai de você reclamar. Agora, você sabe por que os avós se dão muito bem com os netos? Como é que pode um velho ficar o dia todinho com a criança conversando o quê, meu Deus? Você sabe por que velho e criança se dão bem? Porque os dois não pensam. Pensa o quê, irmão? Velho, pensa o quê? E quando está com os netos, então, aí é que ele fica doido. É meu netinho, é meu netinho. Irmão, ele não dá a senha do banco dele para ninguém, mas por neto ele dá. Verdade. Eu estou falando porque eu fui criado com a avó, eu sei o que é isso. Você quer ver um negócio? Tem aqui nessa noite um vô e uma avó que o seu neto está aqui? Ali, levantou primeiro. Cadê a neta? É neto ou neta? Vai lá buscar lá, por favor, vó. Vai. Vai lá buscar a tua neta. Sim, você mesmo. Isso, vai lá. Vai buscar. E traz aqui no altar. É aqui, eu quero ver você aqui. Presta atenção como o diabo é astuto. Foi logo na segunda geração. Por quê? Mexendo nos filhos na segunda geração, acaba ali a família. Eu fui criado com os avós, sei como é isso, irmão. Isso é comprovado, e eu conheço algumas pessoas assim. Tem uma esposa de um pastor, um amigo meu em Campinas, que a irmã ficou curada por causa do neto. Ela tinha derrame, deu derrame, parou tudo. A fisioterapia ajudou muito, mas o que mais ajudou foi o neto. A minha cunhada está fazendo um tratamento de câncer. Você sabe o que tem animado ela? Chegou essa semana, mandou trazer a neta. Agradeça a Deus, você que é avô e que é avó, porque Deus lhe deu o privilégio de ver a sua segunda geração sadia. Isso é uma bênção de Deus na sua vida, ser vô e ser vó. Amém? Isso é um privilégio. Tem famílias que se acabam já no primeiro momento da família, já se acaba tudo. Eu quero lhe dizer que você tem um motivo de orar mais. Sabe qual é? Obrigado, Deus, pelos meus netos. Porque os filhos casam e você precisa de reposição. Quem é que fica? Os seus netos. Quem aqui, pode subir aqui, vem cá. Quem aqui é neto? Levante a mão. Neto, levanta. Vou dar uma dica para você a partir de hoje. Presta atenção na cena aqui. Sobe aqui, mulher, vem cá. É o netinho de vovó? Ele pode não entender agora, mas ele vai escutar e pode agora não entender, mas vai ficar gravado. Como é o nome dele? Gustavo. É vó. Eu perguntei o nome, não perguntei o nome e o sobrenome. Já viu? Gustavo, filho. Gustavo, presta atenção, ouça isso, ouça. A partir de hoje, e os outros netos vai ouvindo aí. E se o avô estiver aí, já pega já hoje. A partir de hoje, cuida bem da véia e diz assim, sempre assim: vovó, eu amo a senhora e a sua herança. Entendeu? Entendeu? Ó, entende? Isso é ligeiro, você entendeu? Isso é crente. Aí, presta atenção. Vai com a vovó no banco quando ela for pegar o dinheiro. Faz segurança para a vovó.
Olha, já está assim, esse menino, rapaz, esse menino é judeu. Acompanha sempre vovó no cartório, na hora das escrituras. Porque tudo que a vovó tem é seu. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Obrigado, viu? Deus abençoe. Isso é um privilégio, ser avó. Eu fui criado com vó, eu sei disso. Eu arrumava encrenca, meus tios vinham me bater, eu ficava a pé da véia. Chega, cai para dentro. Mas também tem uns velhos e umas velhas que quando cima também de ser mal. Tem uns vovô que misericórdia, viu? A minha avó mesmo, ela tinha um galho de goiabeira, pastor. E ela dizia, você vai chegar a que hora, João? 7 horas eu estou aí. Irmão, se eu chegar às 7h10, a véia estava de plantão. Na porta. O que foi, vó? Estou lhe esperando. Que hora você falou que ia chegar? 7. Que horas são? 7h10. Vá buscar a goiabeira que você vai levar 10 pisas para aprender a cumprir as coisas. Irmão, pense numa véia que batia bem. Falei, mas que é isso, vó? 10 minutos. E eu quero descansar. Vá logo buscar. Irmão, isso é uma tortura. Ainda tem que buscar, apanhar, ainda tem que buscar a lapada. E a véia pegava o galho de goiabeira, irmão, aquilo. Quando vem do vento para cima, já vai cortando, você já sente a dor no vento. Então, quando eu ia buscar, eu já ia treinando o corpo, já aquecendo para quando pegar. Irmão, quando chegava na sexta, eu, vó, tá bom. Falta 4. Repitam os avós. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ter netos. Amém. O diabo fez o quê? Usou a boca de Noé para amaldiçoar o seu neto. E a verdade é, olha o que aconteceu. E Deus abençoe a Sem e alargue a Jafé, e está escrito, e seja Canaã servo dos servos. Você conhece alguma família assim? Em que tem 3 ou 4 ou 5 irmãos? Em que quase todos são bem-sucedidos, mas tem um que é uma miséria? Presta atenção. Como é que pode, numa mesma família? Os irmãos, irmãs, um é advogado, o outro tem uma vida resolvida, o outro é professor, mas tem um que não quer nada com a vida toda atrapalhada, casa, descasa, faz filho para lá, para cá, e uma família bonita, mas tem um joio na família. O que é isso? Por quê? O que houve que nessa família tem um irmão que é uma bagaceira? Presta atenção, igreja. Seja Canaã servo dos servos. Sabe o que é servo dos servos? Gari de rua. Cuidado, pai, com o que você fala para o seu filho. Cuidado, marido, para o que você diz para a sua esposa. Cuidado, esposa, para o que você diz para o seu marido. Para não criar uma raiz de amargura no coração e brotar. Eu não sei se você conhece alguém assim, aonde tem um da família que tanto o pai ou a mãe, os filhos, é tudo desgraça. Os outros, os jovens fazem faculdade, ou tem vida resolvida, mas tem um primo que é bagaceira, que não quer nada com a vida, e você fala, meu Deus, alguns casos dá até vergonha de dizer que é irmão ou irmã. Por causa de quê? De uma palavra que foi lançada. Eu vou lhe dizer uma coisa. A palavra de um patriarca para a casa pesa muito, sabia disso? A palavra de um homem para a família pesa muito. Maldito seja Canaã e servo dos servos. Seja aos seus irmãos. O que ele estava dizendo? Presta atenção. O seu filho, o que você aprontou comigo,
você é meu filho, mas o que você aprontou comigo, você vai sentir na pele o teu filho agora te fazer sofrer. O teu filho será servo dos servos. Ele nunca vai conseguir fazer uma faculdade, nunca vai conseguir um emprego bom, ele pode até entrar numa empresa boa, mas na hora de crescer ele será demitido por justa causa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele até encontrará oportunidades, ele vai achar, mas não vai tomar posse, porque há uma palavra: ele será sempre servo dos servos. Tem pai que coloca o filho na faculdade e não consegue pagar os estudos dele. O que houve? O que está acontecendo? Servo dos servos seja aos seus irmãos. A Sem, dizendo a Sem, e seja de Canaã servo dos servos. Por que ele citou Canaã em Sem e Jafé? Além de não conseguir nada na vida, Canaã seria sempre servo, iria morar sempre na casa dos tios, na casa de Sem por um tempo e na casa de Jafé outro tempo. Sabe aquela coisa ridícula de um jovem morar na casa do tio ou da tia e ver os seus primos usarem roupas novas e ter uma vida boa e ele viver de favor, viver de resto dos primos? Por que isso? Por que o meu tio é bem sucedido e o meu pai e não é? Por que eu estou morando na casa dos meus tios, onde eu não posso morar na casa do meu pai porque ele não consegue me sustentar? Alguma coisa está errada. Sabe onde tudo aconteceu? Por causa de uma palavra. Não diga para ninguém, diga para você mesmo: eu tomarei cuidado com as minhas palavras. Para com a sua esposa, para com seu marido, para com seu pai, para com seus filhos. Um tempo Canaã morando na casa de Sem. Outro tempo morando na casa de Jafé, vivendo de favor, e tentava arrumar um emprego, não dava certo. Quando arrumava que estava crescendo, era demitido. Quando tentava crescer na vida, e se acabava nas drogas. Trazendo para o nosso cotidiano. Por que isso? Por que não houve cura? Porque houve uma palavra do seu avô. Segundo, alargue Deus a Jafé e abençoe Deus a Sem. Significa, Deus vai abençoar muito, terá patrimônios. Sem. E Jafé também será bem-sucedido, mas vai pagar aluguel para o seu irmão. Você conhece alguma família assim? Em que um é rico, o outro paga aluguel para o irmão, embora tendo uma vida boa, e tem outro que só não mora na rua ou na favela, porque os dois cuidam dele. Tudo isso por causa de quê? Por causa de uma palavra. Existem famílias destruídas, porque tem palavras guardadas no seu coração, dita pelo seu pai, dita pela sua mãe. Sabe aquela palavrinha maldita? Você nasceu, mas não fazia parte do meu projeto. Eu engravidei de você sem querer. Pelo amor de Deus, não fale isso. Você está rejeitando o seu filho em vida. Enquanto um foi amaldiçoado, os outros dois foram abençoados. Repitam por gentileza: Deus me ajude com as minhas palavras. Às vezes ficamos procurando o que está acontecendo, e pode observar que esse parente é exatamente o revoltado. Pode observar, você quer colocar ele na linha, ele já quer chutar tudo, já quer quebrar tudo, entendeu? Não aceita uma correção, não aceita uma disciplina, é o revoltado. Tudo isso no mundo espiritual é por causa de uma palavra. Uma palavra na sua vida ou te faz voar, ou então te faz jogar no chão. E eu quero lhe dizer,
Se o Filho libertar, tu será livre. Mas tem que haver libertação. Tem que haver. Como, pastor? Vai lá e se conserta. Mas o meu pai não conversa comigo. Não interessa. Leva o presente. Nem que ele quebre na sua frente. Quem está entendendo? Mas minha mãe não conversa comigo. Nem que ela quebre na sua frente. Mas Deus tem que ver que você resolveu o seu problema. Deus tem que ver que você foi lá resolver o seu problema. Pastor, mas eu não tenho pai nem tenho mãe. Procure o patriarca da família, meu filho. Quem está entendendo? Acha o patriarca da família. Ele tem autoridade para liberar você. A verdade é, você precisa fazer alguma coisa. Para que os teus filhos não lhe dê trabalho. Quem está entendendo? E para que você não viva essa vida de insegurança. Olha o que aconteceu com Cão. Não vou falar de Sem e Jafé, porque são outras duas mensagens. Maldito seja Canaã. Olha os descendentes de Cão. Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 10. Verso 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Agora verso de número 6. Porque eu vou falar o que nos interessa. Não vou falar dos filhos de Sem nem de Jafé. Vou falar do de Cão. Presta atenção, que tragédia. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Sabe quem é Canaã? Pai dos cananeus. Lembra coisa boa? Você conhece alguém assim? Que na família todos são bons e tem um que além do cara não valer nada, os filhos nascem e os filhos também, um pior do que o outro. Você fala, meu Deus, mas o que é isso? Como é que pode numa árvore ter tudo ruim? Olha os filhos de Cão. Verso 7. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilar, Sabitá, Ramá e Sabetecá. E os filhos de Ramá, Sebã e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Sabe quem é Nimrod? É o gadareno do Antigo Testamento. É o endemoniado do Antigo Testamento. Você conhece alguém assim, que está dentro da tua família, e você começa a observar e a pessoa tem demônio purinho. Como é que pode essa pessoa, uma hora está nervoso, uma hora quebra tudo, como é que pode? E não tem quem consiga fazer essa pessoa mudar? Canaã, Nimrod, este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Opa! Será servo dos servos. Você sabe quem foi o idealizador da Torre de Babel? Quem está entendendo aí? Os descendentes de Cão. Fez um grande projeto, Deus foi lá e derrubou. Está entendendo agora? Conhece gente assim? Que faz, depois quebra tudo. Foi o primeiro a trabalhar com matéria-prima de construção. Verso 11. Da mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Lembra alguma coisa? Assíria e Nínive? Tudo descendente de Cão. Nínive, como vocês conhecem, foi a cidade aonde o profeta rejeitou a ir lá. Você conhece alguém na sua família que você já desistiu de falar de Deus para ele? Eu parei, porque isso aí não presta. Você é o Jonas e ele ou ela é a Nínive. Olha só, tudo descendente de Cão. Verso 16. E ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. Jebuseu, Amorreu, principalmente Jebuseu, eram os imundos da época. Como é que pode? Tem família que as pessoas gostam de se vestir bem, se perfumam, se arrumam, mas sempre tem um que é mulambo. Com as roupas sempre velhas, só anda sujo, arrebentado. E você fala, toma um banho, se arruma. Sabe o que é isso? É um Jebuseu.
tudo descendente de Cão. Verso 19, e olha como o diabo trabalha. Quando o tempo passa que pensa que vai acabar e vir alguém para resolver na família, aí o diabo vai lá na frente e põe a mesma semente da prostituição, a mesma semente do alcoolismo. Preste atenção. Verso 19. E foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Ademar e a Zeboim até Laza. Gaza lembra alguma coisa? Lembra de Sansão? Lembra de Gaza? Sodoma e Gomorra lembra alguma coisa? De duas moças que embriagou o pai, duas filhas, lembra alguma coisa? Duas filhas que embriagou o pai, e o cara embriagado se prostituiu com a filha e ela engravidou, e o menino quando nasceu não sabia se chamava de neto ou de pai? Não se chamava de avô ou de pai? Lembra alguma coisa? Olha o diabo, pastor, reforçando a miséria lá na frente. Tudo isso descendente de Cão. Como é que pode duas filhas embriagar o pai e fazer uma orgia com o pai? E como pode um homem embriagado consegue fazer o que fez e engravidou a filha? Não subestime. Deus existe, mas o diabo também existe. Acredite. Verso 20. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias e as suas línguas em suas terras e suas nações. Se coloque de pé. Oh!